A corrente elétrica se dá por meio disso. Quando eu tenho muitos elétrons passando aqui, ó, aqui é um condutor, eu tenho o meu polo positivo e o polo negativo. E então, ao passar esse elétron pelo esse condutor, eu desloco uma corrente de elétrons, né? Uma vez que quem se move é os elétrons. E essa corrente de elétrons a gente conhece como corrente elétrica, que é o que faz dar potência aí os aparelhos aí que você está usando. Se você está conseguindo me assistir, é porque tem uma corrente elétrica fornecendo potência para você conseguir aí assistir pelo celular, pelo computador, pela TV. Esse movimento de elétrons, né? Normalmente os condutores condutores metálicos, de cobre, de alumínio. Os condutores elétrons, eles servem para fazer esse deslocamento entre os elétrons. Um condutor elétrico é um material que oferece uma baixa resistência. Resistência elétrica é a forma de você dissipar a energia. Um resistor, ele é um aparelho que transforma a energia elétrica em energia térmica por dissipação de calor. Então, o fio, quando ele passa a eletricidade, ele esquenta um pouco. Porém, se a resistência dele for baixa, a gente não perde potência suficiente e dá para aproveitar com grande eficiência, uma vez que ele possibilita a passagem de corrente elétrica com grande facilidade. Eles podem ser do tipo sólido, do tipo líquido e do tipo gasoso. Em obras, geralmente utiliza condutores sólidos, né? Uma vez que é mais fácil seu manuseamento, como é o cobre, o alumínio, o ouro para uso específico, a prata, entre outros. E para isso a gente tem que ter o isolante elétrico, uma vez que se você deixar aquela fiação exposta, pode ocorrer um curto. E por questão de segurança e várias aplicações na indústria, a gente utiliza o isolante elétrico, uma vez que ele é um material que oferece uma alta resistência elétrica, dificultando a passagem de corrente elétrica. Devido à sua estrutura, os elétrons são fortemente ligados ao núcleo. E um exemplo, a gente tem a cerâmica, o vidro, a borracha, o plástico, o óleo, o isopor, a madeira. Como você pode ver aqui, a fita isolante, né, que utiliza nas instalações elétricas, serve de isolante. A borracha, que é utilizada também por questão de segurança. Isso aqui é um isolador de alta tensão. Ele é feito de material cerâmico com vidro, que é para fazer com que os postes não conectem a corrente até o chão, evitando os curtos-circuitos. Esses elétrons, quando estão próximos, como eu disse, eles se repelem, né? Quando é cargas iguais, a gente pode ver através do campo magnético formado por eles. Você pode ver, ó, quando tem valores iguais, eles se repelem, formando como se fosse um ímã aqui, norte-norte ou sul-sul. Eles se repelem da mesma forma, não ficando próximo. Uma vez se aqui fosse carga negativa, o que aconteceria com isso aqui? Eu vou deixar aí para vocês aí pesquisar, pensar o que aconteceria se uma dessas cargas fosse alterada. Será que essa força de repulsão aumentaria ou eles se juntariam? Temos que um corpo carregado ficará carregado se não houver transferência de elétron, ou seja, se eu tenho um átomo carregado, desde que não haja transferência de elétron, ele vai continuar carregado. E por isso que às vezes sofremos aquele choque elétrico ao tocar no objeto. A gente toca no objeto, tem um choque, porque aquele objeto está carregado. E ao toque ele transfere cargas ao nosso corpo. Temos aqui um gerador de Van Graaf, que ele faz com que o seu corpo fique carregado. E uma vez que os elétrons estão carregados, ele tende a se expor aqui pelos cabelos e fica os cabelos aqui flutuando aqui, quer dizer que seu cabelo está extremamente carregado. Um princípio que a gente tem que ver bastante é os atritos entre os materiais. Eles geram eletricidade, uma vez que se você tiver um material onde tem facilidade em ceder elétron, ele pode ceder e aquele material ficar carregado. E esse atrito muitas vezes pode ser perigoso,
temos um exemplo, os carros de Fórmula 1, onde eles andam em alta velocidade. O atrito que eles têm com o ar faz com que o ar deposite elétrons na superfície dele e deixando eles carregados. Então, quando eles vão abastecer, vão fazer o pit stop, pode ser que aconteça algum acidente se ele estiver carregado. Então, eles fazem primeiro o descarregamento desse veículo, se estiver carregado, para evitar acidentes. Podemos ver isso também em caminhão pipa, né, de combustível. Antes dele descarregar esses caminhões, por eles andarem muito locais, o combustível acaba ficando carregado com a superfície do caminhão. Então eles aterram esse caminhão para ficar neutro junto com o solo. A terra traz elétrons para o caminhão, fazendo com que eles fiquem estabilizados, evitando assim uma faísca e um risco de incêndio. Da mesma forma acontece com as aeronaves. Ela tem esses dissipadorzinhos aqui que serve para tirar a energia elétrica, aterrar juntamente com a aeronave, uma vez que quando a aeronave pousa também, ela é aterrada, porque as aeronaves andam em alta velocidade, né, em vários níveis de temperatura. Então, se a aeronave ficar carregada também, sofre um grande risco de explosão no abastecimento, causando um grande incêndio que a gente quer evitar ao máximo isso. Por isso a física e a engenharia é importante. Nas próximas aulas a gente iremos falar sobre a lei de Ohm, as leis de Kirchhoff. Iremos mostrar mais sobre os cursos de engenharia elétrica e engenharia mecânica no nosso campus, o FESA. Qualquer coisa, entre em contato pelo nosso e-mail ou Instagram. E desde já, obrigado e até a próxima aula.